Restrições no estado são prorrogadas até 31 de maio e o uso de máscaras passa a ser obrigatório. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 14.168 com 1.098 mortes. País bate recorde de novos registros de coronavírus com mais de 12 mil mortes. Vídeo da reunião ministerial revela: ministros pediram prisão de membros do STF e de governadores. Rápido alastramento da Covid nas Américas preocupa a Organização Pan-Americana de Saúde. Especialistas dos Estados Unidos alertam contra desconfinamento à medida que mais países voltam ao normal. Justiça decreta prisão de suspeito de matar namorada em condomínio no centro de Manaus. Ataques promovidos por facções aterrorizam o bairro da Compensa. Em mais um tiroteio, o traficante foi morto e outros 3 ficaram feridos. Entre eles, um garoto de 12 anos atingido por bala perdida. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover 10 milímetros é de 90%, prevê o Climatempo. A temperatura que é de 25 graus aqui no sítio histórico da cidade e terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 95% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 13 de maio, 133 dias do ano e faltam 233 para terminar 2020. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Comemoramos também o Dia do Automóvel, Dia da Estrada de Rodagem, Dia da Fraternidade Brasileira, Dia do Zootecnista, Dia da Imprensa Régia, criada em 1808, e o Dia dos Escravos. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 36 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. A abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 1822. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. E em 2017, o Papa Francisco viajava a Portugal para celebrar o 100º aniversário das aparições de Fátima no Santuário de Fátima, em Fátima. Agora 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Jean, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra nesse instante? Nublado, Paulo Guerra, muito nublado nesse momento. Deixamos ainda há pouco a sede do Instituto Médico Legal, Paulo, nossa unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento, na Avenida Camapuã. Estamos nos dirigindo, Paulo Guerra, daqui a pouquinho para a Avenida Grande Circular. Nesse trecho aqui, Paulo, é a fronteira entre a Zona Norte e a Zona Leste. Nós podemos afirmar, Paulo Guerra, muito nublado, com chuva, ameaçando chuva para qualquer momento. Pellegrini, parece que tivemos aí uma trégua quanto aos assaltos a ônibus, Pellegrini. Pois é, Paulo, graças a Deus nunca mais, né? Nenhum assalto a ônibus. Já temos alguns dias, a polícia vem trabalhando em relação a esse assunto. A Operação Catraca está acontecendo em toda a cidade, bem como policiais infiltrados dentro dos ônibus, a paisana, só esperando o momento. Se aparecer algum assaltante, bala no bandido. Então é assim que tem sido feito, Paulo Guerra, e com isso a diminuição no número de assaltos aí a ônibus na cidade. Eles que se cuidem, não é, Pellegrini? Então não se cuidem. Eles que se cuidam, não se cuidem, porque se for assaltar ônibus, muito provavelmente vão sair de lá deitado, Paulinho. Lamentavelmente, o garoto Gustavo Santos, de apenas 12 anos de idade, foi baleado ontem à noite e a população lá da Compensa vive em pânico, Pellegrini. Tantas mortes que acontecem no bairro da Compensa e briga entre facções, e ontem à noite não foi diferente. Pois é, Paulo Guerra, já não é de hoje, né? A gente vem noticiando aqui que o bairro da Compensa tem sido palco aí de muitas mortes, de muitas pessoas feridas a bala. A Compensa tem vivido aí dias sangrentos, essa que é a realidade. E ontem, Paulo Guerra, como você bem colocou,
não foi diferente. Infelizmente, tendo aí uma criança baleada, o tiro na cabeça, essa criança continua internada no pronto-socorro Joãozinho, na zona leste de Manaus. É o Gustavo Santos, de apenas 12 anos de idade. Ele tentou correr e se refugiar, inclusive, dentro de uma igreja, mas não conseguiu, não é, Peregrini? Não conseguiu, Paulo Guerra. O tiro atingiu, infelizmente, o pequeno Gustavo, que continua internado. Tá aí a nossa torcida para que ele se recupere o mais rápido possível, Paulo Guerra. É mais uma pessoa ferida inocentemente lá no bairro da Compensa. E nesse bang, outros 2 ficaram feridos. E o Kevinho, o nome do traficante que morreu, Peregrino? Kevinho, Paulo, vendedor de droga daquele lá da Compensa, famoso. Todo mundo sabe que o Kevinho era envolvido aí com esse negócio de droga, e ontem teve seu último dia de vida. Ele morreu com vários tiros espalhados pelo corpo. Peregrino, aquele homem de 31 anos que matou a namorada, muita comoção lá em Manicoré. O corpo dela chegou ontem lá, saiu, muita gente foi ao aeroporto, e a cidade realmente muito comovida com o assassinato daquela jovem, acontecido de anteontem para ontem, Peregrini. E o Rafael está desaparecido, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, a informação que nós temos é que ele foi preso ontem na cidade de Boa Vista, né? Lá no estado de Roraima. Ele foi preso ontem, o Rafael Fernandes Rodrigues. Ele foi rastreado, né, Peregrini? Oi? Ele foi rastreado. Foi rastreado, foi encontrado, Paulo Guerra, e preso. Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos de idade. Já foi decretada a prisão do Rafael. Ele é funcionário do TRT, Peregrini? Paulo, funcionário do TRT, né? Estava aqui em Manaus, se não me engano, ele é do estado de São Paulo, e graças a Deus, Paulo Guerra, esse bandido, esse assassino, frio e cruel, já está preso. Pois é, a mãe dele disse não acreditar que o filho tenha feito isso, e que ele pode ter sido sequestrado e depois que mataram a jovem. Isso é uma versão, não é, Peregrini? Mais uma versão, Paulo Guerra, que a polícia deve investigar, já caiu em campo, mas até o presente momento, Paulo Guerra, ele é o principal suspeito, né, na morte aí da Kimberly. Pois é, mesmo porque ela estava dentro da casa dele, né, Peregrini? Era a namorada dele, namorava com ele há cerca de 3 meses só, segundo informações. Pois é, e esse relacionamento, Paulo Guerra, recheado aí, rodeado de muito ciúme, de muita desavença entre o casal, apesar de pouco tempo de relacionamento. As pessoas afirmam que moram, né, no apartamento, que moram lá no entorno do apartamento, que o casal tinha briga de vez em quando. Pois é, Peregrini, o cara esquece que nós apenas gostamos das pessoas, não somos proprietários delas. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sempre oriento minha senhora em relação a isso. Tá bom, Peregrini, e você volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações. 5h57 em Manaus. O Polo do Baixo Amazonas da Defensoria Pública do Estado encaminhou às operadoras de telefonia e internet Vivo, Claro e Oi uma notificação extrajudicial para que restabeleçam os serviços nos municípios da região dentro de 48 horas, sob pena de sofrerem uma ação civil pública com pedido de obrigação de fazer e de danos morais coletivos. Há 2 semanas, os moradores dos municípios de Parintins, Barreirinha, Inhamundá e Boa Vista do Ramos, na região do Baixo Amazonas, têm sofrido com a indisponibilidade ou grande oscilação nos serviços de telefonia e internet. Em Manaus não é diferente. Em março, na contramão do índice nacional, menos 6,9%, o volume de serviços no Amazonas cresceu 1,9% em relação a fevereiro, muito em função de que naquele mês havia caído menos 4,4%. Apesar do crescimento em relação ao mês anterior, o índice atinge o menor acumulado do ano, 5,4%, que indica tendência de queda. A receita nominal também teve aumento de 1%. A atividade teve reflexos das medidas de isolamento somente nos últimos 10 dias do mês de março. Esses são resultados da pesquisa mensal de serviços divulgada ontem pelo IBGE. O governo do estado inaugurou ontem o projeto Costurando a Esperança, protegendo vidas, que garantirá renda para pelo menos 200 costureiras desempregadas e vai distribuir 1 milhão de máscaras para a população em situação de vulnerabilidade social em Manaus e região metropolitana. A iniciativa acontece por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com o objetivo de diminuir o contágio pelo novo coronavírus em áreas de periferia e comunidades com índice de vulnerabilidade altos. O lançamento do projeto ocorreu na sede do Clube de Mães de Nossa Senhora Aparecida, em Manaus.
A primeira etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa, coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, termina na próxima sexta-feira. A campanha se encerraria no último dia 30 de abril e foi prorrogada por mais 15 dias em decorrência da pandemia. Os pecuaristas de 41 municípios pertencentes às calhas dos rios Amazonas e Solimões deverão imunizar bovinos e bubalinos de todas as idades. E o novo coronavírus continua sendo pauta no Poder Legislativo Municipal. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, aprovou o projeto de lei que inclui o dia 7 de abril no calendário municipal como o dia de enfrentamento ao Covid-19. Para Elias, o momento que o mundo está passando é único e precisamos lembrar dele no futuro para não repetir os mesmos erros. Paulo, eu entendo que o coronavírus veio para nortear a história do século 21. É uma mancha que vai ficar presente durante muito tempo. Por isso, a minha preocupação em criar o Dia Municipal de Enfrentamento ao novo coronavírus é para que a gente possa sempre lembrar da memória daquelas pessoas que partiram, mas também da importância da higiene pessoal, do hábito de lavar as mãos e usar as máscaras, que agora farão parte do nosso cotidiano, e orientar as pessoas de como elas são responsáveis por si mesmo e como elas podem proteger as demais e garantir um futuro melhor para as nossas gerações. No dia 7 de abril já é celebrado o Dia Mundial da Saúde e por isso Elias Emanuel aproveitou para unir os temas e já inserir a conscientização nas campanhas das escolas e unidades básicas de saúde de Manaus. 6h05, o atendimento na rede pública de saúde volta a ser debatido na Assembleia Legislativa. A situação crítica do Sistema Público de Saúde do Estado voltou a ser o foco dos discursos dos deputados durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas nesta terça-feira. Os trabalhos iniciaram já com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, dentre elas o chefe de segurança da Assembleia, Sr. Kleber Marques de Paiva. O deputado delegado Péricles, do PSL, autor do pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, informou que apresentou um requerimento ampliando o objeto da investigação para além da gestão Wilson Lima. A proposta é que sejam investigadas as gestões a partir de 2011, como havia sido sugerido por outros parlamentares. O deputado Dermilson Chagas, do Podemos, por sua vez, voltou a criticar a ineficiência do governo na saúde. Abre aspas. Se não fosse pelos empresários, nós estaríamos muito piores, porque o governo só sabe dizer que não tem dinheiro e, enquanto isso, a população não aguenta mais ver seus amigos e familiares sendo vítimas do caos da saúde e mortos pela ineficiência do Estado, afirmou. Já o deputado Ilker Barreto, do Podemos, classificou como um genocídio as mortes causadas pelo coronavírus no Estado. A líder do governo, deputada Joana Dark, do PL, respondeu às críticas afirmando que muitas outras cidades do mundo estão enfrentando as mesmas dificuldades vividas no Amazonas. Abre aspas. Nesse momento, o vírus é o nosso principal inimigo, afetando os sistemas de saúde do mundo inteiro. Precisamos de menos politicagem e mais política, argumentou. Ainda sobre a pandemia de Covid-19, o deputado Sinésio Campos, do PT, requereu à mesa diretora da Assembleia a revisão de volta ao projeto de lei que autorizou a reabertura das igrejas como serviço essencial no Estado. Dizendo ter humildade suficiente para mudar de opinião e reconhecendo o papel importante desempenhado pelas igrejas, o parlamentar informou que havia feito a requisição para que fosse computado voto contrário à matéria. Luciana Santos, para o Jornal da Manhã. 6h08. E a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, que definiria uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida, encerrou sem a definição ontem. A sessão foi cancelada pelo presidente da Casa, Josué Neto, após discussão com os deputados estaduais que pedem o afastamento do presidente desse processo. O senador Eduardo Braga, MDB Amazonas, viabilizou a liberação ontem de mais de 18 milhões para investimentos nos serviços de saúde da capital, de mais de 45 municípios e de 3 importantes instituições do estado.
o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEN, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado e a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado. As duas primeiras contarão cada uma com R$2 milhões. A Fundação de Medicina Tropical vai receber R$1 milhão. A Prefeitura de Manaus informou ontem que registrou na segunda-feira um total de 100 mortes nos cemitérios públicos e privados da cidade. Nos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, foram 78 sepultamentos e uma cremação. Já nos particulares ocorreram 21 enterros. Do total de sepultamentos e cremações no sistema público, 17 foram de óbitos em domicílio e 28 usaram o serviço do SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Entre as causas de morte, 15 pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19 e 10 com suspeita da doença. Outras 13 foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e também 13 por motivo de síndrome ou insuficiência respiratória ou ainda parada cardiorrespiratória. Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro publicar decreto que inclui academias, salões de beleza e barbearias no rol de atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19, nesta terça-feira, o governo do Amazonas se posicionou contrário à medida e afirmou que não vai acatar o decreto em razão do atual cenário cuja curva de contaminação e mortes pelo vírus segue bem alta. 6:10. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 14.168. 1.249 novos casos de Covid-19 foram registrados no Amazonas no dia de ontem, totalizando 14.168 casos confirmados do novo coronavírus no estado. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados mais 63 óbitos pela doença, elevando para 1.098 o total de mortes, sendo 42 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim, 5.886 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 6.782 pessoas já passaram pelo período de quarentena, 14 dias, e se recuperam da doença. 402 pacientes estão internados, sendo 232 em leitos clínicos, 41 na rede privada e 191 na rede pública e 170 em UTIs, 67 na rede privada e 103 na rede pública. Outros 859 pacientes internados considerados suspeitos estão aguardando a confirmação do diagnóstico. 670 estão em leitos clínicos, 200 na rede privada e 470 na rede pública e 189 estão em UTIs, 66 na rede privada e 123 na rede pública. Dos 14.168 casos de Covid-19 confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 7.877 são de Manaus, 55,6%, e 6.291 do interior do estado, 44,4%. Além da capital, 56 municípios têm casos confirmados: Manacapuru 965, Tefé 459, Parintins 451, Coari 339, Tabatinga 329, Santo Antônio do Içá 267, Itacoatiara 263, Iranduba 262, Careiro Castanho 237, Rio Preto da Eva 235, Maués 187, Altazes 185, Presidente Figueiredo 177, São Paulo de Olivença 170, Fonte Boa 152, São Gabriel da Cachoeira 137, Boca do Acre 130, Carauari 124, Amaturá e Itapauá
Tapoá 114, Anuri 104, Tonantins 96, Benjamin Constant 72, Urucará 70, Silves 55, Barreirinha 53, Barcelos, Jutaí e Manaquiri 43, Beruri 41, Nova Olinda do Norte 40, Maraã e Novo Airão 35, Borba 33, Careiro da Várzea 30, Itapiranga e Novo Aripuanã 29, Urucurituba 23, Canutama e Lábrea 22, Manicoré e Nhamundá 19, Anamã 18, Apuí e Boa Vista do Ramos 17, Eirunepé 15, Codajás 14 e Humaitá 13. O município de São Sebastião do Uatumã tem 12 casos de Covid-19. Caapiranga tem 11 casos, Japurá 8, Santa Isabel do Rio Negro 7, Alvarães e Atalaia do Norte 2 casos cada um. E os municípios com apenas um caso confirmado são Juruá e Pauini. Entre pacientes da capital até o momento, há o registro de 726 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Os 39 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, somando 372 no total, são Manacapuru 50, Tabatinga 38, Parintins 35, Coari 34, Itacoatiara 31, Tefé 22, Maués 20, Iranduba 19, Altazes 18, São Gabriel da Cachoeira 10, Presidente Figueiredo 9, Benjamin Constant 8, Santo Antônio do Içá, Careiro Castanho, Tonantins e Borba 6, Rio Preto da Eva e Barcelos 5, Fonte Boa, Beruri e Novo Airão 4, São Paulo de Olivença, Amaturá, Silves, Manaquiri e Novo Aripuanã 3, Tapauá, Urucará, Itapiranga e Manicoré 2, Boca do Acre, Carauari, Anuri, Barreirinha, Jutaí, Nova Olinda do Norte, Nhamundá, Codajás e Caapiranga, um óbito cada um. 6h16 em Manaus. O desembargador Ernesto Chícharo do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu se acautelar e não definiu se acata o recurso ingressado pelo Ministério Público do Amazonas em ação que pede pela decretação do lockdown na capital do estado por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O despacho foi expedido na manhã desta terça-feira. E o governo do estado vai prorrogar até o dia 31 de maio a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e de recreação e lazer. O governo do Amazonas vai prorrogar até o dia 31 de maio a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e de recreação e lazer. O novo decreto, que será assinado hoje pelo governador Wilson Lima, estabelece uso obrigatório de máscara e penalidades como multa diária de R$50 mil para pessoas jurídicas que não cumprirem as determinações. Os termos do decreto e os indicadores sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus no Amazonas foram discutidos ontem em videoconferência do governador e secretários estaduais com representantes de órgãos e entidades do sistema de justiça, poder legislativo, prefeituras, Universidade Federal do Amazonas e de entidades da indústria e do comércio. Disse o governador: percebemos que nos últimos dias houve queda nos casos e aí, sobretudo, usamos como parâmetro o número de enterros, mas ainda é muito cedo para falar com segurança necessária para que possamos fazer a reabertura do comércio, disse o Wilson Lima, ao destacar que o governo continua buscando encontrar um equilíbrio entre a preservação de vidas e a manutenção de atividades econômicas. O governador afirmou ainda que o estado vai ampliar o trabalho de fiscalização para o cumprimento das medidas de isolamento por meio das forças estaduais de segurança pública. Estamos pedindo apoio do prefeito de Manaus para que também haja ação mais efetiva, sobretudo nas áreas com maior aglomeração de pessoas, completou o governador.
A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosimeire da Costa Pinto, também alertou que não há como afirmar que haverá redução de casos de Covid-19 nos próximos dias, mesmo com a diminuição de internações e sepultamentos observada na última semana. Dizer que o risco passou ainda é muito prematuro. Podemos inclusive ter um segundo pico que pode ser tão preocupante quanto das últimas semanas. Tudo vai depender do quão bem-sucedidos seremos na manutenção do isolamento social e uso de máscaras, frisou a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Conforme o novo decreto, até o dia 31 de maio também continuam suspensos o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas e também o transporte fluvial de passageiros. As aulas na rede pública de ensino, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT. O decreto recomenda que as instituições de ensino da rede privada também prorroguem a suspensão de suas atividades pelo mesmo prazo. Fica suspensa ainda até o dia 31 de maio a realização de eventos promovidos pelo governo do estado, visitação a presídios e a centros de detenção para menores, a participação de servidores ou de empregados em eventos ou viagens internacionais, interestaduais ou intermunicipais. Ficam suspensos ainda eventos e atividades com a presença de público acima de 10 pessoas e os atendimentos presenciais no âmbito do governo do estado, ressalvados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência e emergência. O decreto mantém a proibição de funcionamento até o dia 31 de maio das atividades de todas as academias e centros de ginástica, bem como outros estabelecimentos similares. O atendimento ao público em geral em restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e similares e o funcionamento de salões de beleza, barbearias e similares. Os prazos administrativos no âmbito do estado continuam suspensos pelo mesmo período. Outras atividades permanecem suspensas até a revogação do decreto. Visitação a pacientes internados com Covid-19, funcionamento de todas as boates, casas de shows, casas de eventos e de recepções, salões de festa, inclusive privados, parques de diversão, circos e estabelecimentos similares. Permanece suspenso também o funcionamento de todas as igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares. Ficam ainda suspensos até ulterior deliberação o recadastramento dos servidores ativos e inativos e o funcionamento dos órgãos do governo do estado, que ocorrerá por meio de home office, ressalvados os serviços essenciais. O decreto estabelece, até que seja revogado, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional, nos espaços públicos em todo o Amazonas. O uso de máscara se aplica também aos colaboradores e clientes para acesso e permanência em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços nas modalidades presencial e delivery ou drive-thru, autorizados a manter atendimento ao público, inclusive as instituições bancárias. Em caso de descumprimento do decreto, os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e de Fiscalização dos Serviços Públicos ficam autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e ou concedente, independente da responsabilidade civil e criminal. Além disso, poderão aplicar as seguintes penalidades nos termos do artigo 268 do Código Penal: a advertência, multa diária de até R$50 mil para pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência, e embargo e ou interdição de estabelecimentos. 6 horas e 23 minutos em Manaus.
pessoal que acessa o aplicativo Humano, estamos com problemas aí, o provedor também está com problemas e as pessoas não estão podendo, inclusive, acessar aos recados que sempre chegam aqui pra gente através do aplicativo Humano. Mas o áudio, segundo informações aqui da nossa central técnica com o Jean Santos, está sem a normalidade. Polícia. Alberto Pellegrini, o homem que matou a garota de 17 anos, já foi preso em Roraima, Pellegrini? Já foi preso, sim. Paulo Guerra já está preso, graças a Deus aí, o Rafael, né, que matou a jovem lá, a Miss, né, a Kimberly, e acabou fugindo para Roraima, mas graças a Deus, Paulo Guerra, ele já foi preso. Ainda bem, Pellegrini, e o trabalho foi feito em tempo recorde ou recorde, como queiram, né, Pellegrini? Paulo Guerra, um trabalho muito bom da polícia, né, tirando aí de circulação esse bandido, Paulo Guerra, que matou esse crime que repercutiu muito na cidade. Ele acabou fugindo, Paulo Guerra, do local de onde ele matou a Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos. E ontem, né, Paulo, a gente, você viu também, a gente já conversava sobre isso, foi com muita comoção que o corpo chegou lá na cidade de Manicoré. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra, vamos destacar agora o nosso noticiário policial, Paulo Guerra, dizendo que a polícia militar, a ROCAM, mais uma vez na rua, tirando bandidos de circulação. Major Werner, logo no começo da madrugada, já conversava com ele me passava as informações, Paulo Guerra, grandes ações da ROCAM durante a noite e madrugada, tirando bandidos de circulação. Os policiais da 7ª SICOM também prenderam bandido, Paulo Guerra, da mais alta periculosidade. Ele estava agindo, estava assaltando, estava roubando o pessoal do Uber e acabou sendo preso aí graças ao grande trabalho dos policiais da 7ª SICOM. Um abraço para o sargento Manuel, que fez um grande trabalho aí, passou as informações também, Paulo Guerra, bandido da mais alta periculosidade, foi preso, estava aí cometendo assalto, estava agindo também contra o pessoal do Uber e também de drogaria. Isso aconteceu lá no Distrito Industrial, Paulo Guerra, por volta de 19 horas, aliás, de 15 horas e 30 minutos. Eles chegaram lá, assaltaram a drogaria ali na Avenida Buriti. Aliás, essa drogaria foi assaltada várias vezes e mais uma vez os policiais da 7ª SICOM fizeram um grande trabalho e tiraram esse bandidão de circulação. Já tinha passagem pela polícia. Ele, quando correu, caiu, ralou o braço e assim mesmo foi preso. Moradores do bairro Grande Vitória pedem socorro. É grande o número de assaltos que acontecem, principalmente no começo da noite. Antes de ontem, uma pizzaria foi assaltada. Os bandidos levaram tudo lá na Avenida dos Açaizeiros. Ontem, mais uma vez, na Avenida dos Açaizeiros, um carro era tomado de assalto. A noite de ontem foi um alvoroço, muita gente correndo e outros assaltos também aconteceram por parte de motoqueiros, de bandidos que chegam para roubar celular e apontam armas em cabeça de criança, inclusive. As áreas mais atingidas estão em torno ali da igreja católica, Rua Uberlândia, Rua Leopoldina, Rua Perimetral e demais ruas nas proximidades da igreja católica. É o reduto dos bandidos. A 4ª SICOM precisa agir o mais rápido possível no bairro Grande Vitória. Atenção, 4ª SICOM. Os bandidos estão fazendo graça no bairro Grande Vitória. Major Werner com a ROCAM também podia dar uma passadinha no bairro Grande Vitória, bem como a Força Tática. É que os bandidos estão atacando, estão fazendo graça toda noite e a polícia precisa dar uma resposta o mais rápido possível. Um grande trabalho da polícia noite passada. Bandidos foram tirados de circulação na área da zona leste de Manaus. E mais uma vez um grande trabalho da ROCAM. 2 homens foram presos e armas apreendidas a noite passada. Os criminosos foram apresentados na delegacia de plantão da zona leste de Manaus. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Bandidos atacavam na área do centro da cidade e foram presos pela polícia militar.
grande trabalho da Polícia Militar na área central da cidade. Foi os bandidos que estavam ali tomando o celular, mas a equipe da Polícia Militar, 24ª SICOM, chegou junto e prendeu o homem que estava fazendo graça, que estava bandido na área do centro da cidade. Deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um homem esfaqueado na barriga. Ele deu entrada era por volta de 19h20. Também no Platão Araújo, um homem vítima de agressão física. Apanhou com muitas pauladas pelo corpo. Conversava agora na madrugada. Lá, fiquei por ali meio distante, cheio de luva, com máscara, gato escaldado, tem medo, né? Eu fiquei ali pelo lado e conversei com o Queginaldo, que é o homem da imagem lá do Platão Araújo, e ele me passava algumas informações da noite e madrugada. Pronto-socorro João Lúcio, uma noite tranquila em relação à criminalidade naquela área daquele pronto-socorro. Conversava também meio à distância com a enfermeira Juliana. Ela me dizia que em relação à violência, a noite passada foi bem tranquila no pronto-socorro João Lúcio, com apenas um atendimento por agressão física. Agitou um pouquinho mais Paulo Guerra lá no pronto-socorro no Joãozinho, né? Que chegou aquela criança baleada lá do bairro da Compensa. Daqui a pouco a gente vai destacar um tiroteio que houve na Compensa. Uma pessoa deu entrada baleada, uma criança, melhor dizendo, de apenas 12 anos de idade, com tiro na cabeça, e permanece internada, infelizmente em estado grave, no pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, no pronto-socorro Joãozinho. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, um ato impensado. Um garoto de apenas 18 anos de idade cometeu suicídio por enforcamento. Tudo aconteceu no bairro do Coroado. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esse jovem, esse garoto de apenas 18 anos, resolveu tirar a própria vida por enforcamento. Morte no bairro da Compensa. Era noite de ontem. Houve bala. Um morreu, 2 ficaram feridos e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro da Compensa. A maioria das pessoas estavam assistindo a novela, a reprise da novela Assim Estampa. Naquele momento, a Patrícia, a filha da Tereza Cristina, estava perdendo seu bebê. O Pereirão estava chegando junto e meteu-lhe a peia na Tereza Cristina. Foi tapa, todo mundo gostando. Nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um carro misterioso entrava no bairro da Compensa, estava procurando o seu alvo. De repente, esse homem que era o alvo da morte, um traficante conhecido como Kevinho, foi encontrado. Um ocupante do carro, 2 pistoleiros desse carro atiraram e crimbaram de bala o corpo do Kevinho. O Kevinho, após receber os balaços, não resistiu ao experimento e morreu. Na ocasião que o Kevinho estava sendo baleado, balas perdidas eram espalhadas lá naquela área do bairro da Compensa. Uma dessas balas atingiu, infelizmente, um garoto de apenas 18 anos, aliás, de 12 anos. Ele tinha saído de casa para ir comprar um churrasco. Na volta, houve esse tiroteio. Ele ainda tentou correr e se abrigar em uma igreja. Mas antes de chegar na igreja, infelizmente ele foi atingido com uma bala na cabeça, bastante ferido. Ele foi levado ao pronto-socorro Joãozinho, onde permanece internado. Uma outra pessoa também foi baleada no pé e na perna e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ele está lá, está sendo vigiado pela polícia
para prestar esclarecimentos, para saber se ele está envolvido, se ele sabe de alguma coisa. A polícia está chegando junto, apertando, e ainda no dia de hoje, com certeza teremos novidades por parte da polícia. Delegacia especializada em homicídios e sequestros está se empenhando nesse caso, e novidades serão esclarecidas, serão divulgadas nas próximas horas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. O passarinho da morte pousou, passeou, sobrevoou mais uma vez no bairro da Compensa. Há quem diga que o passarinho da morte já montou seu ninho lá na área do bairro da Compensa. O ouvinte do Jornal da Manhã. Atenção para a última informação. Um homem que não teve ainda a identidade revelada foi esfaqueado dentro de um motel na noite de ontem. Tudo aconteceu dentro da pousada Sedução, localizada no bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações e as câmeras de segurança dão conta de que um casal entrara na pousada à noite de ontem. Antes mesmo de entrarem, de alugarem, de pegarem a chave do ninho de amor, eles já se beijavam. Era um agarro pra lá, outro pra cá, e um pegava na mão do um, um pegava na mão do outro. Amor, vamos com saliência, vamos de víspero. Paulo Guerra, depois de alguns minutos que entraram dentro da luxuosa suíte lá da pousada Sedução no Jorge Teixeira, logo depois de alguns minutos, uma correria. O homem corria nu nas dependências do motel com uma profunda facada na barriga. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, já estava bem mal, viu, Paulo Guerra? Ela foi detida e deve prestar depoimento ainda na manhã de hoje. Ela foi detida pela polícia. Uma ambulância do SAMU entrou no motel ontem para buscar esse homem que estava nu e com uma facada na barriga, desferida pela sua companheira de quarto. Você que costuma frequentar motel, todo cuidado é pouco. Tem uns que vão para o motel, pô, e ainda pede um balde cheio de cerveja. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.267, saiu para um apostador de Brasília. Ele vai receber R$2.724.988,96. As dezenas sorteadas foram 16, 39, 40, 59 e 60. 16, 39, 40, 59 e 60. A quadra vai pagar para 48 apostadores R$8.436,04. A Lotomania no concurso 2073 acumulou 19 números, 5 apostas, cada uma vai receber R$58.390,80. Dezenas sorteadas 05, 08, 12, 14, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 42, 51, 59, 64, 70, 71, 76, 79, 92 e 00. Últimas notícias. Após passar a maior parte do dia em queda, o dólar mudou de rumo no meio da tarde e bateu o novo recorde de fechamento ontem na esteira do agravamento das tensões políticas e em meio à piora do sinal em Wall Street. A moeda americana encerrou o dia vendida a 5,86, em alta de 0,86%. O índice Bovespa da B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou esta terça-feira em queda de 1,51%. Preços do petróleo sobem com a avaliação da OPEP sobre novos e mais profundos cortes de produção. Na segunda-feira, a Arábia Saudita anunciou que no mês que vem aumentará os cortes em mais de 1 milhão de barris por dia.
A ANAC propõe isentar áreas aéreas de obrigações em casos de atrasos e cancelamentos de voos. Regras ainda passam por análise da Procuradoria da agência. Ideia é que empresas não sejam obrigadas a prestar apoio a passageiros nesses casos até 31 de dezembro deste ano. Governo confirma ex-superintendente do Rio de Janeiro como novo número 2 da Polícia Federal. Ministro da Justiça André Mendonça nomeou Carlos Henrique Oliveira novo diretor executivo no lugar do delegado Disney Rossetti, que foi exonerado e ocupava a função desde janeiro de 2019. Governo entrega ao STF resultados dos testes de coronavírus de Bolsonaro. Jornal Estado de São Paulo recorreu após STJ derrubar decisões que exigiam laudos. Caso está com Ricardo Lewandowski. Bolsonaro usou palavrões e fez ameaças de demissão para trocar comando da Polícia Federal no Rio. Dizem fontes que viram vídeo de reunião. O ministro do STF autorizou a exibição de vídeo de reunião ministerial em inquérito que apura se presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal em benefício próprio. O presidente da República disse que seus parentes sofreram perseguição e que por isso substituiria a superintendência do Rio. Fontes consideram o vídeo do encontro devastador e registra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizendo que todos tinham que ir para a cadeia, começando pelos ministros do STF e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, defendendo a prisão de governadores e prefeitos, indicam fontes que assistiram a peça-chave do inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O ex-ministro Sérgio Moro disse que o vídeo confirma o conteúdo do depoimento dado por ele e defendeu a divulgação na íntegra do material. A decisão cabe ao ministro do STF, Celso de Mello. O Brasil teve 881 novos registros de mortes nas últimas 24 horas e o total de óbitos chegou a 12.400. O resultado representou um aumento de 7,6%. A Organização Pan-Americana de Saúde disse estar profundamente preocupada com a rapidez com que a pandemia da Covid-19 está se expandindo na região. Depois de ter levado 3 meses para se chegar a 1 milhão de casos, o número quase que dobrou em menos de 3 semanas. A região registrou 1,74 milhão de casos do novo coronavírus e mais de 104 mil mortes devido à doença. O principal consultor médico do presidente dos Estados Unidos alertou contra o desconfinamento precoce quando vários países, incluindo Rússia e Índia, se uniram aos primeiros passos para voltar à normalidade após a pandemia do coronavírus. Anthony Fauci, um epidemiologista de renome que assessora o governo de Donald Trump, alertou em uma audiência no Senado americano sobre sérias consequências de um desconfinamento muito rápido em algumas partes do país. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro defendeu em reunião troca na Polícia Federal para evitar que familiares e amigos fossem prejudicados. Folha de São Paulo. Em vídeo, o presidente xinga Dória e Witzel e Weintraub diz que ministros do STF merecem cadeia. O Estado de São Paulo. A AGU informa ao Supremo que Bolsonaro vai entregar exames. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Damares confirma que pediu prisão de governadores e prefeitos. Valor econômico. Dólar atinge novo recorde com tensão política e Bovespa recua 1,51%. Estado de Minas. Mais de 70 mil militares receberam indevidamente o auxílio emergencial de R$600. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco ultrapassa 14 mil casos de coronavírus. Número de óbitos sobe para 1.157. Fortaleza Diário do Nordeste. Salões e barbearias descumprem lockdown em Fortaleza e funcionam após decreto de Bolsonaro. Porto Alegre, 0 hora. Braga Neto diz que não ouviu o presidente falar sobre troca na Polícia Federal do Rio em reunião. As edições locais que chegam à nossa redação. Diário do Amazonas. Estado gasta mais de 7 milhões com jato. Jornal do Comércio. Dúvidas sobre retorno ainda persistem. A crítica. Medidas restritivas agora trazem multas. Em tempo. Comissão de impeachment de Wilson Lima é adiada.
Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.